e passamos em seguida aos temas relevantes para a diplomacia no Brasil, convidando inicialmente a Adriana Bidenur. Adriana, velha conhecida sua, Cristóvão. Internacionalista, doutorando em propriedade intelectual, né, Adriana? E à frente do CIPOL agora, né? Que, enfim, como todos nós ali, internacionalistas, multifacetados, você poderia falar muito bem de China, muito bem de meio ambiente. A palavra é sua. Bom, muito obrigada, André, e parabenizo também pela fundação e agora, né, o lançamento dessa nova série do IDD. O tema realmente torna-se cada vez mais importante, mas também vocês têm uma ampla e muito diversificada gama de temas para lidar, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê formatos, modalidades, estilos diferentes de paradiplomacia. Eu devo dizer também que eu fiquei muito feliz de ver o nome do Instituto. Eu não sou muito fã da palavra paradiplomacia, porque eu acho que ela tem uma certa conotação de interlocuções que ocorrem meio que paralelamente à diplomacia oficial, né, no nível federal. Ao passo que, para mim, a frase diplomacia direta, ela já conota algo um pouco mais perto, né, das realidades que a gente vê, e, inclusive, eu acho que alguns países estão conseguindo alcançar uma que eu chamaria de diplomacia em rede, né, onde você tem diversas articulações entre os níveis do Estado, mas também atores da sociedade civil, do setor privado, né, como foi dito agora. No Brasil, nós ainda não estamos lá, mas justamente a fundação do IDD eu acho que pode ajudar a promover esse avanço. Eu posso falar um pouquinho sobre o trabalho que a plataforma CIPO, que é o think tank que eu fundei com a Mayara Folia, onde eu trabalho agora. A gente tem feito trabalho muito pertinente para esse tema de paradiplomacia, porque nós estudamos, entre outras coisas, o papel da China na América Latina, e a gente lançou há poucos dias um estudo do projeto Ferrogrão, né, que é uma ferrovia que atravessaria ali o norte de Mato Grosso, iria até o Pará, para justamente o transporte de commodities, né, do Centro-Oeste. E a gente fez um estudo, enfim, eu vou deixar de lado por hora, não vou fazer nenhum juízo de valor sobre o projeto em si. Nesse estudo a gente está analisando a questão do aprendizado mútuo, né, que o Michael mencionou no primeiro bloco. E o que a gente percebe é que na constituição de um projeto desses, mesmo na fase de planejamento, é claro que há um certo aprendizado no nível do governo federal, né, do governo chinês, nesse caso, porque você tem alterações, né, em termos de orientações de política externa, mas o grosso do aprendizado mútuo, aquele aprendizado mais granular, mais detalhado, ele se dá através da paradiplomacia. Então, por exemplo, no projeto Ferrogrão, que está sendo bastante contestado, né, inclusive em relação a questões de sustentabilidade, se a gente olha para o lado brasileiro, a gente percebe que nesse tipo de projeto, às vezes há uma certa concorrência, né? Não no Ferrogrão especificamente, porque isso tem a ver com um traçado específico que corresponde, né, a uma linha mais direta entre a zona produtora da soja e, nesse caso, um dos portos na Amazônia, que era Miritituba, no Pará. Mas, olhando para o setor como um todo, tem uma certa concorrência, que no Brasil ainda não é, muitas vezes, completamente explícita, mas que ela começa a surgir a partir do momento em que, né, a gente já observa isso, que o nível de interesse de atores chineses e também a magnitude do capital que se coloca à disposição para esses investimentos aumenta aqui no Brasil. Então, aí há uma grande proatividade, eu diria, nesse momento, muito mais dos governos estaduais, às vezes até dos municipais, do que do governo federal para atrair esses investimentos. E no projeto Ferrogrão, o que a gente percebeu é que o lado chinês ele já opera com uma paradiplomacia, uma diplomacia direta, que está não apenas mais ativa, mas também lá, até em função, né, da centralização do poder, enfim, sendo um regime bem diferente,
está muito mais coordenado. Então, óbvio que, né, um projeto de grande porte, como seria, né, o Ferrogrão, caso seja implementado, requer não apenas o aval, a formalização por parte dos governos nacionais, mas também requer o envolvimento dos governos estaduais, das empresas estatais ou do setor privado. Tem uma série de empresas que viriam dos dois lados, né, para prover apoio. E o que a gente identificou nesse estudo, que saiu pela Carnegie Endowment for Peace, é que há uma série de modalidades de aprendizado que se dão através dessas interlocuções, tanto que a empresa chinesa que está interessada em investir, né, no Ferrogrão, através dos leilões, estabelece pessoal, compra uma empresa nesses estados e não em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles já estão cientes de que a interlocução e esse processo de familiarização ocorrem através da atuação de atores que não são necessariamente do governo nacional. Na área climática, né, porque o nosso olhar na CIPO tem sempre a ver com sustentabilidade, pegada climática, impacto socioambiental. A gente passou por um momento, talvez até ainda esteja passando, de grande, talvez não otimismo, mas expectativa em relação à atuação dos governos subnacionais, da sociedade civil e do setor privado, né, em relação ao que a gente chama de crise ecológica ou climática, que tem tanto a vertente, né, a mitigação dos gases de efeito estufa, mas também tem a questão do desmatamento, dos incêndios provocados por ações humanas e tudo que está acontecendo agora em dobro, praticamente, na Amazônia. Isso, eu acho que alcançou um novo nível durante o governo Trump nos Estados Unidos, porque não sei se vocês lembram, mas a Califórnia e outros estados se colocaram à frente da ação climática, né, inclusive contribuindo quase que desproporcionalmente para a mitigação dos gases de estufa. Passado esse momento, eu acho que hoje em dia a gente se dá conta que há limites também, há muita coisa, é necessário que haja essa diplomacia direta, diplomacia em rede, o ideal né, e aqui no Brasil a gente está tentando fazer isso, através de ações que perpassam os setores, mas que também há limites, porque quando você tem um governo federal, um governo nacional, com uma política que é contrária aos objetivos da sustentabilidade, da ação climática, a atuação dos estados, às vezes, vira uma espécie de tapa-buraco, né? Ela não vai ser suficiente porque você não tem um scaling up, né, e uma coordenação com os outros estados da União, por exemplo. Então, é muito importante que a gente também tenha em mente, né, as limitações da diplomacia direta ou da diplomacia em rede, mesmo que essa atuação seja absolutamente essencial. Eu vou parar por aqui, mas eu depois compartilho com vocês o link desse estudo que a gente fez em colaboração com a UERJ, então a gente também está colaborando com universidades, e colocamos também a CIPO à disposição para colaborar com o IDD, porque é óbvio que essa temática também é muito central para os temas que a gente estuda e em que a gente atua. Então, muito obrigada e, novamente, parabéns. Mas muito obrigado, Adriana. Eu dizia que a gente precisa fazer uma live só para trabalhar a interação CIPO e IDD. Né? Pela sua fala, está totalmente relacionado. Né? E também todo o seu conhecimento em China. Né? Muito importante para a diplomacia. Né? Combinamos com calma. Muito obrigado pela participação, Adriana. Vou chamar, então, a Daniele Voto, né, que nossa colega do Rio Grande do Sul, mais uma gaúcha, ou gaúcho, né? Temos um grupo aí, o Dedê está começando pelo Sul também, né? Muito forte. Obrigado, Daniele. Daniele tem também internacionalista, enfim, vai falar um pouco sobre ela, o trabalho dela, mas tem uma participação também forte na parte de diplomacia de Porto Alegre. Não é? E eu vou deixar mais nas suas palavras. Obrigado pela participação, Daniele. Obrigada, André. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje e também para estar com vocês no IDD. É uma honra poder
participar disso, dessa criação e contribuir um pouquinho. Queria agradecer também ao professor Cristóvão, é uma honra estar aqui com o senhor hoje, nossa, a gente aprende muito. Eu estou aprendendo demais hoje aqui, então está sendo uma aula para mim com todos vocês. Bom, a minha formação acadêmica, assim, só para dar um contexto, é Direito, eu sou formada em Direito. Na minha época, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul ainda nem tinha formação em Relações Internacionais, mas eu acabei sendo um pouco, né, trabalhando bastante nessa área, principalmente a partir de 2006, quando eu ingressei como coordenadora de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre aqui. Mas, enfim, não vou ficar falando aqui sobre questão de currículo. Eu vi aqui no chat da live que tem algumas pessoas conhecidas, o Bruno, lá do Rio de Janeiro, a Natasha, aqui de Porto Alegre também. Eu queria só salientar alguns pontos que eu acho importante quando a gente fala da parte mais pragmática. O professor João Daniel, ele trouxe uma perspectiva acadêmica, né? E eu gostaria de trazer uma perspectiva um pouco mais pragmática do que a gente pode fazer em termos de diplomacia direta ou de paradiplomacia nas nossas cidades e nas nossas organizações locais. Eu realmente acredito que a gente tem uma gama de possibilidades gigantescas, né? Mas eu dividiria em alguns pontos, né? Principalmente quando a gente fala de diplomacia direta, a gente tem uma possibilidade muito grande de colaboração, de trabalho efetivo com as organizações locais, né, com as organizações da sua cidade, do seu estado, porque elas não têm, muitas vezes, essa capacidade de internacionalização. Elas não conseguem, muitas vezes, manter um diálogo com organismos internacionais, com bancos de fomento, com esse tipo de ator que também é importante para você escalar o seu trabalho, para você criar outras relações e crescer. Então, isso é um trabalho que eu vejo que é muito rico, que tem uma grande onda agora vindo sobre isso, principalmente se a gente olhar algumas organizações, alguns organismos e redes, principalmente internacionais que existem, que estão focando muito nisso. Por exemplo, a CGLU, que é a Rede de Governos e Cidades, né, Governos Locais e Cidades, que nós chamamos de ONU das cidades, porque são mais de 5.000 cidades ligadas ali em rede. É uma rede que busca muito ajudar cidades e as organizações locais a se ativarem e se retroalimentarem, o que eu acho que é essencial quando a gente está pensando no mundo globalizado. Eu escutei muito já, algum tempo atrás, sobre a questão de paradiplomacia é uma coisa meio clandestina, vocês não podem fazer. A gente ouvia isso algumas vezes em Brasília, né? E hoje a gente já vê que isso já não tem mais muito respaldo, que as pessoas já estão aceitando mais esse papel. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente conseguir lograr sucesso aqui no local, aqui dentro da nossa cidade ou no nosso estado. Né? Então, eu me lembro assim, de várias passagens onde Porto Alegre, que tem essa coisa de internacionalização, que fala muito sobre democracia participativa, que é uma cidade que sempre foi muito, assim, muito inovadora em certos aspectos da democracia, muitas vezes a gente não ia muito além porque ficava com receio de ultrapassar alguma barreira do governo federal. E com o tempo a gente foi aprendendo que não, que na verdade a gente podia caminhar junto, como tu dissesses, até a Secretaria de Assuntos Federativos, ainda bem que foi criada, porque passou a nos ajudar bastante também, mas a gente consegue trabalhar e trazer mais inputs, melhores coisas para as nossas cidades. Por exemplo, se a gente for falar assim, o professor João Daniel falou da C40, que é uma rede, eu acho que assim, importantíssima. Claro que ela começou com um aporte financeiro gigantesco, ela já começou muito bem na vida, né? Então, assim, é uma rede que começou muito forte por causa disso. Mas, como eu disse, a CGLU, a Metrópolis, até Mercocidades, que não é uma rede tão grande, tão potente, mas que trabalha muito bem as cidades, quando a gente começou a trabalhar com esses atores fora, a gente conseguiu trazer mais coisas para dentro da nossa cidade. Não só aqui em Porto Alegre, mas em outras, Curitiba, eu trabalhei também. Então, cidades que têm uma potência e que muitas vezes não sabem para onde ir em termos de internacionalização. Então, me lembro muito bem que na Rio+20, as cidades passaram a ter um papel muito importante também na questão climática.
justamente porque de tanto a gente gritar aqui nas cidades que quem ia pagar a conta éramos nós, né? Porque as coisas eram decididas nacionalmente, internacionalmente, mas quem vai fazer no final das contas, né? Vai ter que ser o prefeito, a prefeita. Me lembro que a CGLU fez uma carta para a presidente na época, a presidente Dilma, fez uma carta para a comissão que estava organizando a Rio+20 e tudo, justamente assim, queremos um assento junto nessa discussão. E eu sinto, em termos de Brasil, que ali a gente deu um salto muito grande na questão das cidades, vistas como um ente realmente que tem uma fala, que tem um espaço definido dentro do contexto internacional. Então, eu acredito muito nesses pontos, né, que nós temos a questão de poder trabalhar com as organizações locais e, com isso, fazer com que o trabalho delas escale e tenha realmente uma potência e o reconhecimento e o financiamento que merecem. E aí eu acho que, por exemplo, organizações ou fomentos como a GIZ, como a Agência Francesa de Desenvolvimento, são coisas que nós conhecemos, mas que muita gente não conhece, e que eu acho que também pode ser um papel do IDD, fazer essa ponte. Eu vejo muito o IDD como um hub, né? Além de um hub acadêmico, vejo muito como um hub de trabalho, né? De realmente fazer esses contatos e mostrar isso que é possível fazer. E vejo também essa outra perspectiva de que é ótimo, foi bem Gaudério, né? De uma perspectiva de que a gente tem que melhorar a discussão com relação às mudanças climáticas no local. Se a gente não fizer isso, se a gente não puxar esse assunto ainda mais aqui para dentro do nosso contexto de cidade, de município, de estado, a gente vai estar incorrendo em um erro bárbaro, né? A gente tem que começar a discutir isso dentro do nosso espectro aqui de trabalho. Por exemplo, nós temos a gente fala muito da China, né? A Adriana estava falando antes, e eu leio um pouco, bastante, sobre a questão das mudanças climáticas, e me chama a atenção, né? Se eu não me engano, pelo que eu li, né, a China ela proibiu novas usinas de carvão em seu território, né? E aqui do lado, no Rio Grande do Sul, a 20 quilômetros de Porto Alegre, uma empresa chinesa está abrindo uma mina de carvão, que é uma das coisas mais antiquadas que a gente pode ter. E uma mina aberta, a 2 quilômetros de um rio, que acaba no Guaíba. Então, assim, a gente tem que ter o poder de ligar o que está acontecendo lá fora, com as mudanças climáticas, com os ODS, e trazer para o nosso local, e mostrar para os nossos políticos, mostrar para os nossos vereadores, para os nossos legisladores em geral, a potência que isso tem. E como esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma palavra nisso, sabe? E avisar até a população que isso está errado, por exemplo. E, enfim, várias outras coisas. Mas eu realmente penso que a gente tem um poder muito forte na questão da paradiplomacia, e eu não quero me estender mais. Queria fazer também um comentário, que eu acho que a gente está num momento tão complicado, né, por causa da pandemia, como vocês falaram, e eu vejo que alguns movimentos que nós temos aqui no Brasil de gestão de relações internacionais nas cidades estão um pouco parados. Eu acho que a gente tem que remexer isso, né? Eu acho que o FONARI, que é o Fórum de Dirigentes de Relações Internacionais de Cidades, ele está um pouco paradinho. Claro, por causa da pandemia todo mundo está, né? Mas são coisas que a gente tem que mexer, são coisas que a gente tem que conversar, tem que ver como é que essas coisas estão, porque tudo isso traz uma potência, tudo isso traz resultados muito bons, né? Então, eu paro por aqui, mas eu acho que o Instituto de Diplomacia Direta tem um papel fundamental nesse momento, que é um momento onde a gente está numa encruzilhada, né? Para onde é que a gente vai caminhar? Enquanto país e também enquanto mundo, né? Porque as mudanças climáticas já estão, né? A gente já está vivendo uma emergência climática, por exemplo, e a gente vai ter problemas gigantescos. E se a gente conseguir, pelo menos, trabalhar isso dentro das nossas cidades, com outros organismos, com organismos internacionais, eu acredito que a saída para nós ainda está por aqui. Obrigada. Na tua fala, você lembrou que desse pseudo-conflito, né, entre a diplomacia de Estado central e a paradiplomacia, quando, na verdade, não há conflito nenhum, e aquilo que natural legítimo né? A globalização é irreversível, e a globalização é muito mais.
Então, na verdade, são entes que se complementam muito mais, né? E a Nice e o Norte, até como diplomata já falando, é como tem de ser visto, né? Quer dizer, um cuida da razão de Estado, Estado maior e tal, e o outro da sua localidade. E não pode ser diferente, sobretudo, se países unitários, lembrando aqui o Michael, que lembrou a experiência europeia de paradiplomacia, né? Que eles não falam de paradiplomacia, porque eles já fazem há séculos, né? Então, se países unitários, né, europeus, né, não veem nenhum conflito nisso, não vai ser um país continental como o nosso que vai criar algum tipo de impedimento para que suas localidades buscam soluções e complementaridades em contrapartes estrangeiras, né? É isso. Não, aí. Com certeza. Com certeza. Só uma coisinha assim que eu acho para mim, muito característico, né, de toda a evolução que a gente teve da paradiplomacia, pelo menos aqui na cidade de Porto Alegre, foi que quando eu comecei esse trabalho na prefeitura de Porto Alegre, a única coisa, basicamente, que a gente tinha, internacionalmente falando eram 12 acordos de irmanamento com Sim. cidades, sendo que alguns nem eram com cidades, eram com distritos, mas não sabiam, né? E nada feito, desenvolvido a partir dali. E aí, dali sabe, aí dali a coisa foi andando. Eu acho que isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar grande. Fazer esse motor girar. Uhum. Obrigado, Daniel. Então tá, então vamos convidar aqui agora o economista e professor Jorge Arbach, também muito conhecido da Academia Brasileira, lá que, enfim, já teve em vários postos, não dá nem para enumerar aqui, são tantos postos de prestígio no governo federal, em organismos internacionais, BID, OMT. Não é, Jorge? São um currículo enorme. Muito obrigado aí pela participação e também muito obrigado por aceitar participar também do nosso conselho, que muito nos honra. Obrigado, André. Boa noite a você, boa noite ao senador Cristóvão Buarque, meu ex-colega de UNB, e boa noite para todos os presentes. Discussão super importante, o IDD tem um papel a cumprir importante, como já foi mencionado. Eu vejo como uma verdadeira inovação institucional, uma inovação política e também, por que não, social, já que o impacto da paradiplomacia tem muito a ver com essa dimensão. Já foi falado muita coisa interessante, rica, aqui, e não me resta muito que não agregar 2 ou 3 pontos. Um é que, tendo em conta a minha experiência no momento no Banco Multilateral, que a Daniela até mencionava isso, né? E também o meu emprego anterior, que era no Ministério do Planejamento, chefiando a COFIEX, que é a Comissão de Financiamento Externo. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte sobre esse ponto. As operações de cidades e governos estaduais com os organismos internacionais, os organismos financeiros, elas não só já são muito relevantes, mas elas não param de crescer e a tendência é que elas sigam crescendo, né? Lá no COFIEX, por exemplo, que é onde as operações soberanas são aprovadas por efeito de garantia do Tesouro Nacional, a porção das operações com subnacionais, ela já é predominante e a tendência é que ela seja absolutamente dominante, no final das contas. Isso tudo remete à necessidade de estados e municípios estarem preparados para identificar as suas necessidades, desenvolver os seus projetos, entrarem em diálogo com os organismos internacionais de financiamento, como é o caso do banco onde eu trabalho, que é a CAF, que é conhecido como o Banco das Cidades, em razão da sua bastante grande presença no financiamento de cidades e municípios, com vários importantes projetos, um deles chamado Cidades com Futuro, que tem muitos clientes aqui no Brasil, muitas cidades e municípios, muitos municípios e estados que são clientes nossos em áreas bastante importantes de infraestrutura, educação, saúde, etc. Esse é um ponto que destaca
a necessidade de uma paradiplomacia ou de uma diplomacia, como já foi falado aqui, complementar à diplomacia do governo federal. Um segundo ponto, que também já foi mencionado, mas eu gostaria de destacar, é que são as questões de mudanças climáticas e também das ODS. É óbvio que a necessidade de reação, a necessidade de planejamento e de ação está onde estão os cidadãos que vão sofrer os efeitos das mudanças climáticas e onde ocorrem as ações que são convergentes com as ODS. Então, nada mais razoável do que esperar que os governos locais, os governos de Estado, estejam preparados para agir de uma forma mais, digamos, enfática, tendo em conta especialmente que existem diversos mecanismos hoje que não existiam antes, incluindo linhas de crédito, vários tipos de programas, de vários distintos organismos internacionais, inclusive privados, que podem apoiar operações nessas duas linhas de tão grande importância. Um terceiro comentário está associado a mudanças econômicas que vêm se delineando nos últimos anos e que provavelmente vão seguir presentes nos próximos vários anos. E uma delas está associada a questões das multinacionais e a outra questão, a questão de atividades pouco ou não reguladas. Com relação às multinacionais, como nós sabemos, a presença delas na economia, nos investimentos, nos negócios, na geração de empregos, nas decisões de localização de plantas industriais ou de negócios, não só é muito grande, mas a tendência é que siga crescendo. Sendo essas multinacionais tão influentes e tão poderosas, muitas vezes isso nos leva à condição de vê-las como entidades que têm, em diversas ocasiões, um poder que nem sempre está direta ou indiretamente regulado, ou tanto regulado por governos federais como alguém poderia esperar. Nesse sentido, onde essas empresas venham a operar as suas unidades, as suas plantas, etc., isso muitas vezes pode requerer que as autoridades locais estejam preparadas e aptas a defender os interesses locais e também regionais vis-à-vis essas grandes empresas e com a sua capacidade de decidir, de agir, de influenciar enfim, essa preparação me parece bastante importante. O outro tema, também associado a esse, tem a ver com a quantidade crescente de atividades econômicas, aí sim não reguladas pelos governos federais e pelas respectivas autoridades. Estou falando, por exemplo, das inovações digitais, das plataformas e outras, muitas delas que não direta ou indiretamente estão reguladas, mas que influenciam o dia a dia das pessoas. Isso também remete à necessidade de, muitas vezes, as autoridades locais defenderem os interesses dos seus cidadãos, daqueles que estão ali, das empresas locais, vis-à-vis essa condição intangível, não regulada de atividades econômicas e algumas delas não econômicas, mas que influenciam muito o dia a dia das pessoas. O que requer uma capacidade de ação diplomática que vai muito além da atividade convencional da diplomacia federal ou dos governos federais, né? Então, esse grau, o grau de complexidade da economia moderna, os desafios que a gente tem diante de nós, incluindo a das mudanças climáticas, todas as questões das ODS,
E o que a gente já vê acontecer do ponto de vista de ativismo de estados e municípios em busca de desenvolvimento de projetos junto a organismos internacionais, tudo isso é convergente com a ideia acerca da importância daquilo que a gente está chamando aqui de paradiplomacia, ou diplomacia direta, ou, enfim, a diplomacia complementar do governo federal, o que quer que seja. Mas, em outras palavras, o que a gente vê é que a capacidade de identificar interesses, identificar temas fundamentais, muitas vezes estão requerendo também uma maior complexidade do ponto de vista do acionar das autoridades nas suas diversas dimensões. E aí que eu vejo que a agenda de trabalho do IDD converge com esses novos desafios, com essas novas demandas, e entendo que tem muito a contribuir essa agenda com o que nós vemos no presente e mais ainda com o que virá diante de nós ao longo dos próximos anos. Paro por aqui, André. Obrigado. Obrigado, Jorge. E tenho certeza que sua experiência múltipla em tantos organismos, né, não vai ser muito útil aqui, né, sobretudo no âmbito das cidades, eu digo mais ainda em relação às cidades que estados e regiões. Mas muito obrigado. Então tá, estamos juntos. O Cristóvão, não sei se foi a Adriana que elogiou o nome, né, do Instituto Diplomacia Direta, eu esqueci de falar, você é o pai da ideia, né? O nome é seu. A ideia... Diplomacia e tal. Né? Não, por que não diplomacia direta? Ele é muito bem disso. A ideia é sua. Eu posso ter ajudado a dar o nome, mas o pai é você. No máximo, o padrinho que deu o nome, o afilhado. Tá certo. Mas ela tem razão. A palavra para, eu acho que tem uma conotação que às vezes incomoda. Para o que é para? Eu creio que a diplomacia direta ficou mais acurado, ficou mais fácil de entender. Quem nunca ouviu para diplomacia não sabe o que é. Mas quem nunca ouviu diplomacia direta, imagina. Sem ser redundante, é o nome direto, né? Exatamente. Bom, eu queria chamar agora, Cristóvão, o Marcos Targino, né? Também outro acadêmico, paradiplomata na área da saúde aqui da nossa Valente Fiocruz, do Rio de Janeiro. Né, Marcos? Bem-vindo também, colega do IDD. Boa noite a todos, né? Boa noite, André. É um prazer poder participar do IDD, poder participar desse webinar inaugural, sobretudo num tema como paradiplomacia, que é um tema que eu tenho já um grande apreço há muito tempo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com você na Câmara dos Deputados aí e apoiar a PEC, né? Enfim, amadurecer a PEC aí. Enfim, eu vou falar da saúde e eu vou ser breve, até porque falar de saúde no momento que a gente está é complicado, eu precisaria de muitas lives, né? Mas o que eu posso falar como testemunho, né, de quem está na Fiocruz e de quem estuda a saúde global é de que se houve uma área em que no atual sistema internacional pós-pandemia essa área acabou sendo muito desenvolvida e muito fomentada, é a paradiplomacia. E eu vou além. Talvez o federalismo tenha se fortalecido muito nesse período. Além da paradiplomacia, talvez o federalismo, eu acho que ele ganhou muita força. E isso nós percebemos desde o momento em que organismos internacionais como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde e vários outros, eles colocavam algumas diretrizes, né, algumas medidas em que cada estado, cada país recepcionava de uma maneira. E nós tivemos países como o Brasil, Estados Unidos e outros, e federalistas, né, que tivemos um governo central que às vezes agia com ineficácia ou às vezes até com ausência em relação a implementar algumas medidas, sem querer polemizar aqui, enfim, o meu objetivo não é esse.
E dentro desse país, nós tivemos estados e entes subnacionais que acabaram implementando essas medidas, né, dessas organizações internacionais de uma forma até mais eficiente. Isso ficou muito claro, não só no Brasil, como em outros países, né? Então, houve sim um maior protagonismo dos entes subnacionais no período da pandemia. E aí é muito interessante a gente analisar esse cenário, porque, somados à questão das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que já foram citados aqui várias vezes, né, você acabou tendo um sistema internacional muito favorável ao desenvolvimento da paradiplomacia. Então, a globalização e a pandemia, ela acabou favorecendo muito o fortalecimento dos entes subnacionais nas relações internacionais. E as ODS, elas acabaram estimulando muito a atuação local desses entes. E aí, 2 pontos nós poderíamos elencar que acabaram também contribuindo para esse fortalecimento, que é a desigualdade econômica e social existente entre regiões, e esse estímulo do sistema internacional que acabou vindo e talvez sendo acelerado com a pandemia, né? E aí você viu muita cooperação entre governos locais, se viu muito engajamento em redes internacionais, isso ocorreu muito nesse período, e aí a gente não pode deixar de citar a articulação e o protagonismo de alguns estados no sentido de compra de insumos, de compra de medicamentos, de compra de respiradores e até a formação de consórcios entre governadores, isso é um ponto interessante, para uma maior articulação nesse sentido em âmbito internacional. Então, a figura do consórcio, talvez ela tenha sido fomentada também entre os governadores e entre municípios, né? Então, ela surge também, de repente, com uma certa força. E aí, enfim, sem querer me alongar muito, eu acredito que o IDD, ele tem que, eu acho que o momento certo dele trabalhar fomentando a paradiplomacia como uma política pública. Eu acredito que a paradiplomacia ela ganha um espaço nessas ações de governadores, de prefeitos na pandemia e na área da saúde, ela já vinha atuando já de uma forma muito ativa, como uma política pública, e eu acredito que o IDD ele pode fazer essa ponte. Eu acredito que ele, naturalmente, ele pode fazer essa ponte de fomentar a paradiplomacia como uma política pública. Eu acredito que cada vez mais que prefeitos e governadores enxerguem a paradiplomacia como uma política pública, eu acredito que cada vez mais ela vai ganhar força e o IDD ele teria esse papel. Eu acredito que muito interessante que o IDD faça isso. E eu acho muito interessante também que o Instituto ele é formado por técnicos acadêmicos com uma sensibilidade política, né? É muito interessante a gente aproveitar a experiência do ex-senador Cristóvão Buarque, que sabe como é que funciona o sistema político, o sistema internacional, o ex-deputado federal André Costa, que sabe também como é que funciona isso. Então, eu acho que por que não, né? Você tem um instituto que é formado por técnicos, por acadêmicos, mas que com sensibilidade política. Então, eu acho que é muito interessante esse papel do IDD. Eu, sem querer me alongar muito, agradeço aí e obrigado e boa noite a todos. Obrigado a você, Marcos. E realmente, aqui, só para falar aí, no final, enfim, um pouco, você disse tudo. Só que esse momento da pandemia, ele alavancou uma paradiplomacia, vamos dizer assim, emergencial, né? Nessa busca por vacinas, por soluções, enfim, um corre-corre, enfim, e de uma forma urgente, emergencial, né? O que se pretende é que essa paradiplomacia se dê em condições normais também, e sobretudo, né? Porque ela é sempre até mais profícua, né? Quando se tem tempo para trabalhar essas parcerias com maior afinco. Mas, enfim, a sua área da saúde realmente hoje é um grande exemplo, né, do poder da paradiplomacia. Obrigado, Marco. Bom, vou chamar aqui o Marcelo Caldas.
nosso internacionalista, que vai trazer um pouco a visão da paradiplomacia na área cultural, né? Também do cinema, e que daqui do Rio de Janeiro, mas que hoje nos representa em Santa Catarina, mais precisamente em Criciúma. Marcelo, tudo bem? Traz um pouco a vertente cultural aí para a discussão paradiplomática, Marcelo. Claro. Diferente da maioria que falou até agora, eu estou me descobrindo, na verdade, um internacionalista, uma pessoa que carrega um pouco da nossa cultura, né? Agora, em 2020, conseguimos fazer uma interlocução bem bacana com um festival, e aí eu consegui entender um pouco mais a potência, né, da cultura. E parando para poder olhar e para poder entender, estando mais dentro desse ambiente, com nomes e com pessoas fantásticas, eu comecei a entender mais o fenômeno. Eu vou falar da cultura, mas eu vou falar da economia criativa e eu também vou falar do entretenimento, e aí eu vou trazer um recorte um pouco mais específico de como nações, de como países, que inclusive são países pequenos, como uma Coreia, conseguem hoje estar dentro do mundo todo, né, através da interlocução eu vou chamar de entretenimento até nesse caso, mas da sua economia criativa, né, dos ativos culturais, das relações como um todo, como isso vem se desenvolvendo. E bom, logicamente é uma forma de se olhar um pouco mais nova. A gente, na cultura, não tinha muita interlocução, a gente fazia algumas interlocuções em festivais, era uma articulação bem limitada, mas a gente, quando não olha realmente para o que está acontecendo e não olha para fora, né, como já foi falado aqui, de repente, dentro de municípios, dentro até mesmo da nossa própria criação, da nossa sociedade, nós somos colocados realmente como se não tivéssemos aptos ou não pudéssemos dialogar muito com outros países ou com outras instituições. E a cultura, pelo que o próprio, né, professor Cristóvão citou aí, o André também tem essa interlocução um pouco mais forte por conta do lugar cineasta também que ele ocupa. Ela tem potência e ela, né, diferente de outros temas que a gente citou aqui, que são temas caros, né, ela é um tema, não vou chamar de barato, porque senão algumas pessoas podem olhar de uma maneira ruim, mas é um tema muito mais prático, muito mais fácil, né? A cultura e o esporte, como até o professor Cristóvão citou, são interlocuções que eu acredito que são muito potentes para uma internacionalização, para um país ser descoberto, para as próprias cidades serem descobertas, né? Eu estou agora aqui em Criciúma e até então, na minha vida inteira, até 3 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar de Criciúma, mas não conhecia a cidade, não tinha interação nenhuma. Eu só sabia que existia Criciúma porque existia um clube de futebol chamado Criciúma, né, que figurou durante um tempo dentro do ambiente nacional. E a cultura como um todo, hoje eu acho que a gente está muito mais nesse recorte de discutir economia criativa, né, que são todos os entes que envolvem a cultura e mais o processo dos avanços tecnológicos, né, que possibilitam que nós cheguemos, que nós estejamos globalizados, né, ou local, que é um termo que eu gosto muito. Nós estamos sempre local, hoje em dia mais global, né? Nesse momento estamos globalmente falando, estamos em redes que, né, quem estiver no mundo e quiser nos buscar, nós conseguimos nos conectar. E o porquê que a gente não está interlocutando. E a gente tem uma outra questão também de interlocução, que é a língua, né? Eu não posso trazer isso enquanto um olhar para a cultura, porque a língua está inserida, estamos dentro desse lugar, né? E é a nossa cultura, mas a gente ficou um pouco mais também, enquanto brasileiros, limitado, mesmo estando num país continental. E eu consegui entender que quando a gente busca realmente, quando a gente procura construir essas pontes e criar interlocuções, é muito mais simples, né? Às vezes é simplesmente um pedido, né? Que já uma fala, como a da Malala, que o senador Cristóvão trouxe, professor, né? Já é um ato de diplomacia. Então a gente não consegue realmente olhar, né? Diferente de outros países que já têm essa interlocução, essa abertura de interlocução. E hoje eu consigo perceber
fora, na verdade, os países fora estão muito mais abertos para o Brasil do que a gente acha, né? Pesquisando, eu consegui entender também que a gente tem fundos que podem ser condicionados, que são da cultura, ações de interlocução, ações de coprodução. A gente tem hoje, pelo menos na minha última pesquisa, cerca de 8 consulados que estão buscando coproduções em relação a ações culturais, né? Desde do Reino Unido, que já é sabido, já foi colocado em um evento grande que a gente tem aqui chamado do Rio2C, né? Quanto outros entes. A China está dentro do nosso país. A China, em 2019, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela produziu cerca de 9 festivais internacionais Brasil-China num ano só, para poder causar interlocução com a gente. Então, a gente olha para isso e não percebe o quanto a gente tem realmente um lugar importante, o quanto o Brasil, a nossa cultura, inclusive, é uma marca, né, para muitos lugares. E eu acho que é um olhar para isso de uma forma a internacionalizar, né, a colocar cada vez mais essa lupa para fora do que nós estamos produzindo, é super importante. E ter um instrumento, um espaço como o IDD, né, que propõe isso, que coloca isso, que tem não só tem um recorte muito forte, que eu sempre falo, para a tecnologia, por conta de uma conexão mais forte do próprio André, de algumas pessoas com a Escandinávia, mas a inovação ela se faz também através das pessoas, da mente das pessoas. E a cultura, eu acho que é um grande ativo, né? A cultura é um grande ativo para formar pensadores, né? Para formar diálogos e para poder fazer essa construção, né? Que eu acho que eu usei um termo infeliz, né? Que é barato, de certa forma. É uma interlocução muito fácil, não é uma interlocução difícil, quanto uma interlocução diplomática para você poder causar diálogos entre entes. Então, a cultura e o esporte, eles falam por si só, né? É como um pouco a música, independente de qual língua ela esteja sendo cantada, você consegue ser atravessado por ela. Você consegue ser atravessado por aquela melodia. Então, a gente não tem realmente para a cultura parâmetros do que a gente pode, inclusive, ser para outros, né, para outros países. E a gente tem, hoje, dentro do Brasil, uma interlocução já muito forte, né, com outros atores internacionais, e que a gente realmente não aproveita, né, não trabalha, fica realmente uma informação para poucos, né, uma informação que não chega para a grande massa, tanto das interlocuções de fundos, quanto desses próprios trabalhos que podem ser feitos, né, junto aos consulados, junto a instituições que estão abertas para poder fazer como é que eu vou chamar? Esse intercâmbio cultural, de receber, né? A gente tem meia dúzia de ações que acontecem em festivais, Cannes recebe muitos brasileiros, né? Não é à toa que nós estamos hoje como estamos, mas falta ainda, eu acredito, que um cuidado maior, né? Eu vou trazer também, muito forte também, o esporte, porque eu acho que são duas ações. A gente vem de uma Olimpíada e a gente viu o que dá de resultado, o que dá de resultado, não só de visibilidade, mas também de sentimento de nação, que acho que o que o esporte e a cultura trazem muito forte na gente, mas também de mídia, né? De resultado midiático, de olhar realmente, é um esforço de uma pessoa que tem há 4 anos, é o esforço de um artista que desenvolve um trabalho há um tempo, e a gente conseguir colocar isso de forma prática e ter apoios, né? Apoios não só do Instituto, mas de que isso seja espalhado pelo Brasil. A gente tem muitas ações e muitas interlocuções culturais maravilhosas. Eu participei durante 4 anos do SEBRAE, né, do desenvolvimento da economia criativa, e o trabalho que foi feito no SEBRAE junto com as rendeiras, né, com as pessoas que faziam rendas do Norte, do Nordeste, do Brasil, era um trabalho espetacular. E essas eram pessoas que, por falta de conhecimento, tinham uma interlocução de venda do seu artefato, né, da sua arte, da sua cultura, por um preço baixíssimo, e tinham atravessadores ganhando muito dinheiro em cima do trabalho que era desenvolvido ali, cultural, e por uma falta de conhecimento de interlocução, isso era vendido a um preço que bom, são os absurdos que a gente tem no Brasil, né? E é falta de conhecimento, né? É falta de chegar. Então, o que eu espero também, estando aqui no IDD,
que a gente consiga realmente conectar, que a gente consiga propor relações, né? A gente tem hoje a maioria dos nossos municípios, boa parte, pelo menos, né, dos nossos municípios hoje, com leis de incentivo, né, que protegem, aí, que retiram uma parte de dedução de imposto, que são fomentos à cultura, que a gente conseguisse olhar para esses incentivos e não só emergencialmente ou desenvolver a cultura no Brasil, mas também ter um fundo de internacionalização, né, onde os municípios pudessem pegar uma parte desse incentivo e se preocupassem. Eu tive um amigo agora de Niterói, que as obras dele foram para Seattle, para um grande encontro, e ele não conseguiu ir, não conseguiu uma passagem, uma hospedagem, porque não tinha ente com o qual ele criasse uma interlocução. Ele conseguiu participar de um evento fechadíssimo, né? As suas obras foram, mas ele não foi. Ele não teve oportunidade de criar laços e relações internacionais enquanto artista. Então, um olhar que eu gostaria de ter muito forte, fora o discurso mesmo, né, da economia criativa, da cultura, desse desenvolvimento, da internacionalização, é que a gente pudesse realmente conseguir colaborar com alguns municípios e tirar uma parte desse investimento na cultura para poder internacionalizar cada vez mais, mostrar cada vez mais o nosso trabalho para outros entes fora, né? E que isso fosse feito a partir de relações, né, como a gente tem de cidades irmãs, ou as próprias relações que eu acho que podem ser causadas pela interlocução do IDD. A gente está trazendo hoje uma interlocução com Santa Catarina, e a ideia é que a gente consiga fomentar realmente ações que não só entrem no avanço tecnológico, em outras questões, mas também no setor da economia criativa e da cultura. Um último ponto que eu quero citar, em 2019, são dados da Firjan, em 2019, a gente teve maior número de empregos, de pessoas empregadas e de movimento financeiro dentro do setor da economia criativa do que do próprio setor de obras, né, do próprio setor de desenvolvimento, que é o que mais se pensa quando você vai pensar em política, em emprego, que é esse setor de obras e estruturamento de ações voltadas para a indústria civil, para a construção, para todas essas temáticas. Então, a gente realmente tem um potencial muito grande, mas eu vejo que muito pouco explorado no Brasil, tanto na interlocução com fundos internacionais, quanto nesse processo de internacionalização de artistas nossos que a gente tem. Tá certo. Obrigado, Marcelo. E realmente a cultura é o grande soft power que o Brasil tem, né? Querida como é em todo mundo, né? Diversa, múltipla, rica, linda. A nossa cultura é um soft power, é um ativo da nossa internacionalização e que certamente tem que ser bem trabalhado para a diplomacia, né? Onde ela é trabalhada, os frutos são muitos, como você lembrou aí. E realmente esse vai ser um aspecto que o IDD vai ter muito carinho, e você está aqui conosco para isso. Obrigado, Marcelo. Bom, vamos então ao último bloco aqui, chamando o Volker Massa, vamos à questão de prática da paradiplomacia. O Volker, tudo bom, Volker? Também outro gaúcho aí. Boa noite. Que é um grande empreendedor, inovador, né? Uma referência no Brasil na área de coworking, né? E tantos mais. Obrigado, Val, pela participação e, sobretudo, por estar junto, né, nesse projeto do IDD. Ok. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos que nos assistiram, aos que nos assistem. Gente, eu agradeço imensamente o convite para participar desse grupo, eu me sinto honrado. Como o André disse, meu nome é Volker Massa, eu atuo aqui em Porto Alegre, mas com algumas conexões pelo Brasil, no desenvolvimento de centros privados de inovação e também pesquiso soluções relacionadas a planejamento urbano. Soluções essas que buscam criar cidades mais inteligentes, mais inclusivas, mais sustentáveis. Eu fui convidado para o André, eu conheci o André em Estocolmo, na Suécia, para colaborar na área de inovação do IDD. E, ao contrário de vocês, eu estava ouvindo assim, e percebendo o quanto vocês tecnicamente são extremamente capazes. Eu não sou internacionalista de carreira, né, mas eu trago, e eu quero, assim, essa é a minha função dentro do IDD, trazer a experiência empresarial, do ativismo social,
principalmente relacionado à economia colaborativa, à nova economia, trazendo isso para a temática da paradiplomacia. A gente percebe, acho que todos entendem, o quanto nós estamos cada vez mais conectados, né? Nós vivemos numa nova economia, onde o modelo mental da centralização se torna cada vez mais distante, mais ultrapassado. A palavra de ordem na nova economia agora são as redes não centralizadas, redes distribuídas. Basta a gente perceber o quanto gigantes empresas como Google, Apple, Uber se baseiam, elas não atuam de forma centralizada, elas se ramificam, atuam em rede. E eu acho que essa mesma tendência de agir de forma distribuída e não centralizada pode e deve ser seguida por cidades, estados, regiões, permitindo que os atores de transformação desses entes subnacionais possam se conectar diretamente com outros países, se conectar para buscar soluções aos seus problemas locais, se conectar para buscar soluções, aliás, para atuar na busca de soluções também aos problemas globais. Eu entendo que esse é o papel do IDD, colaborar para que essas conexões aconteçam, principalmente não apenas no âmbito protocolar, mas que se tornem ações de fato, né? E é aqui que eu quero colaborar, né? Transformando essas ações do IDD em inovação, né? Inovação que termine em uma ação. Eu acho que esse a palavra já diz, né? Inovar e ação. Nós precisamos tornar isso prático. Enfim, não quero me estender mais, eu acho que estou adorando ouvi-los e aprender a cada dia com todas essas pessoas, essas mentes que estão trazendo esses conhecimentos. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar participando, espero contribuir bastante com o IDD. E nós é que aprendemos com o seu empreendedorismo, Volker. Isso aí que exatamente, né? Unir essas pontas, né? Da academia, do empreendedor, da prática, do governo local, é que faz o IDD, né? Faz a paradiplomacia. Obrigado pela participação